Está no ar o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Peter Ligrando e começa a partir de agora mais uma edição do Memória ABC, transmitido aqui simultaneamente pela rádio e pela TV Câmara de Balneário Camboriú. Esse programa que tem como objetivo retratar um pouco da história, a trajetória de pessoas que fizeram história aqui em Balneário Camboriú e que continuam fazendo também na nossa cidade. E hoje, com muita alegria, estou recebendo aqui o diretor da Expressul, meu amigo Evandro Luiz Erni, para a gente bater um papo muito bacana e falar um pouquinho da sua história também aqui na nossa cidade. Tudo bem, Evandro? Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo do Memória ABC. Tudo bem? Tudo bem, Peter. É um prazer e uma honra estar contigo aqui, um amigo de longa data. É verdade. Podendo ter uma conversa informal sobre a nossa cidade. Que legal, mas antes de falar um pouquinho de Expressul, de Bom Dindim e tudo mais que agita e que movimenta a Balneário Camboriú há muitos anos, falar um pouquinho da sua história, Evandro. Como é que foi a sua chegada aqui a Balneário Camboriú? Peter, nós viemos para cá em 69 aproximadamente, quando meu pai trabalhava ainda no volante dos ônibus da Praiana. E tínhamos uma garagem ali na rua Paraguai. E dali, algum sócio tinha que morar aqui, nós viemos morar. Moramos ali na rua 500 e eu tive a felicidade de entregar pão com o seu Alvin Bauer. Olha só! Eu entregava pão de carroça com ele à tarde, eu e meu irmão, e íamos nos bairros, Vila Real, bairro dos Municípios e Arte Clube de carroça entregar Ele pão. tinha uma padaria aqui? Ele tinha a padaria ali onde é o banco agora, ali era a padaria a casa e a padaria nos fundos. E de manhã nós íamos para a escola e à tarde a gente ia entregar pão com o seu Alvin Bauer. E conhecemos a família toda, tivemos uma convivência bastante grande com ele. Mas vocês eram natural da onde, Evandro? Nasceu onde? Eu nasci em Itajaí em 63 e viemos para cá por conta da situação da empresa, a Praiana, que precisava ter um ponto de referência ali. Nós tínhamos uma casa ali, pedaço de uma casa, e nós ficamos ali, foi ajeitando a casa. E dali nós íamos, eu e meu irmão íamos de ônibus para Itajaí, a rodoviária era ali na Avenida Central, na frente do Café House hoje, ali era a rodoviária, nós pegávamos o ônibus ali e íamos para Itajaí. Então seu pai começou a Praiana, eles eram dois ou três irmãos? Não, a Praiana são 3 cunhados. 3 cunhados. A minha avó iniciou a Praiana, a minha avó comprou a linha e iniciou. O meu tio Marcos, hoje falecido, ele trabalhava na Brusquense e soube dessa linha, conversou com a minha avó então, que tinha um poder aquisitivo melhor, acabou comprando essa linha, meu pai motorista e mecânico, e assim eles começaram. Depois agregou o meu outro tio João, que também, aí os 3 começaram a engrenagem da aviação praiana, mas eles são casados com 3 irmãs. 3 irmãs. Então nós somos todos primos irmãos. Ah, que bacana. A gente já vai voltar nesse assunto aí da história, ali um pouquinho da empresa, mas eu quero saber um pouco da sua história. Constituiu a família aqui em Balneário Camboriú, como é que foi? Com a esposa e depois os filhos? Conta pra gente, Evandro. Bom, Peter, nós viemos para cá em 69, tivemos uma vida toda aqui. Em 80, eu fui estudar em Florianópolis e fiz o curso do terceirão do Bardal, e aquela coisa toda. E morávamos em 4, a história do meu relacionamento com a minha esposa, né? Hoje nós somos casados vão fazer 35 anos ano que vem. E aí, um amigo meu que morava em Itajaí, nós sexta-feira não gostávamos de ficar na aula, nós viemos embora. Dá uma escapadinha. E o dinheiro tinha acabado. Então nós íamos lá para o trevo pedir carona. E dia que demorava mais, dias que demoravam menos. Até que um dia, bem quente, ficamos lá e pedimos carona, de repente para um carro. Aí ele me chama, eu entro. Hoje a minha esposa, né, que conhecia ele. Então ela, a mãe dela e a irmã, que moravam em Florianópolis e vinham para Itajaí, nos deram carona. Aí viemos de carona e tal. E fizemos amizade e daquele tempo em diante eu passei a vir sempre de carona com ela. E depois de o tempo passa muito rápido, mas acho que um ano e pouco depois, começamos a namorar. Logo noivamos, casamos. Hoje nós temos 2 filhas, a Bruna e a Beatriz. Nós temos 2 netos, o Henrique e o Eduardo.
e a Legal. vida passa rápido. Constituiu a família Constituiu toda aqui em Balneário Camboriú. E se for parar para ver, parece que foi ontem, não é, Evandro? Parece que foi ontem. É a mais pura verdade. É o que eu digo para. E hoje é vovô. Hoje vovô, de 2 netos. Com certeza deve ser a grande alegria da casa, né? Ah, não tenha dúvida, Peter. É uma. Acho que se reinventa, né, Evandro? É uma... Se tornar avô, acho que deve. Muda tudo, né? Completamente a tua vida, mudam completamente os teus valores, o teu ânimo é outro, e tu passa a entender realmente o que é uma criança. Porque a gente, quando tem filhos, teu foco são educá-los. E quando tu tens neto, muda a visão do que é uma criança. E é muito bom. Que legal. Sou prova disso. Que bacana, Evandro. Mas voltando um pouquinho para o profissional, então, agora, essa parte sua ligada com a mobilidade, enfim, os ônibus já é desde de sempre, então, podemos dizer assim. Peter, eu nasci dentro de um ônibus, praticamente, porque a Praiana, ela é de julho e eu nasci em junho do mesmo ano. Então, temos pouca diferença de idade, né? E a garagem era na casa da minha avó lá em Itajaí. E meu pai trabalhava, era mecânico, meus tios também trabalhavam e a gente vivia ali. Então, praticamente nasci dentro de um ônibus, né? E fui criado dentro de ônibus. Mas você disse que aqui você trabalhou até de auxiliar de padeiro, enfim. Mas como é que foi para entrar oficialmente na empresa? Consegue lembrar para a gente, Evandro? Peter, nós começamos essa nossa empreitada de empresa e de estarmos trabalhando mesmo, batendo conta dos cobradores, fazendo a conta dos cobradores, eu e meus primos. Então, nós íamos lá na rodoviária em Itajaí e, determinado período, ou à tarde ou pela manhã, íamos bater contas. Mas antes nós ajudávamos meu tio... Bater conta é acertar o dia, o caixa assim, deles. O caixa. Fazer o acerto de contas deles, deixávamos pronto, entregávamos os blocos de passagens e eles seguiam. Mas antes o nosso tio, meu tio Marcos, né? Ele nos dava os passes quando mudava o preço para carimbar. Então aqueles bloquinhos nós carimbávamos o preço da passagem quando havia alteração, né? E dali fomos seguindo a trajetória dentro da empresa. Então aprendemos a bater conta, aí cada um se identificou com mais um setor e a coisa foi encaixando dentro dessa forma. E ficou um longo tempo só como praiana, né, Evandro? Como é que veio surgir a Transul, acho que foi, né? A Transul não passou por nós. A minha vida ela tem um determinado tempo de praiana, um determinado tempo rompeu e voltou mais tarde. Rapidamente, porque rompeu. Nós nos casamos em 85, em 87, o meu sogro, segundo esposo da minha sogra, que era o seu Olindor Camargo, me chamou lá e perguntou se eu podia ajudá-lo no cartório. Ele tinha um cartório de registro de imóveis. Eu não sabia o que era uma escritura, eu não tinha noção do que era, o que ele fazia, eu sabia que era documental, mas não tinha noção. E aí então eu pedi uma licença da Praiana por um mês para ver como é que era essa adaptação. E fomos nos entendendo, fui entrando, fui. Moral da história, fiquei 10 anos. Até ele faleceu e eu fiquei mais um ano trabalhando no cartório. Trabalhando no cartório. Aí nesse período do cartório, depois do falecimento dele, correu todo o processo legal, o cartório foi a concurso, outro titular assumiu, obviamente houve meu afastamento, então retornei para a Praiana. Quando retornei, retornei num setor que eu já estava fazendo, ou seja, prestação de contas. Continuamos ali, passaram 3 anos, a Praiana comprou a Expressul, do Grupo Tedesco. Aí viemos para Balneário. Eu, meu irmão, o filho do Marquinho, Rafael, mais 2 ou 3 colaboradores de confiança. Isso foi que ano? Isso foi 2003. 2003. Aí ficamos. Em 2006, o meu pai chamou eu e meu irmão e disse, olha, eu vou sair da Praiana, eu não quero mais a sociedade, eu pretendo abrir mão. E por essa parte eu vou pedir para eles para nós ficarmos aqui com a Expressul. E assim foi feito. Uma sociedade na época, acho que estávamos com 45 anos, 40 e poucos anos, foi desfeita, né?
sem nenhum trauma. Amigavelmente. Todos somos amigos, todos nos relacionamos. Claro, obviamente, houve o distanciamento porque estávamos todos os dias juntos. Né? E mesmo com o Expressul, toda semana nós estávamos juntos por conta de reuniões. E aí houve esse afastamento, porém os laços familiares, a amizade permanece até hoje. Então meu pai saiu e daí isso foi em 2006. Em 2006 o então prefeito Rubens me chama lá e diz, olha, final do ano não, acho que foi meio do ano, não me lembro da data, me chamou lá e disse, olha, vocês têm um contrato que tem mais X anos, 2 ou 3, nós sabíamos disso, mas esse contrato é uma prorrogação e o Ministério Público não permite mais prorrogação. Eu vou ter que licitar. E aí nós estávamos... Nossa, com 2 anos de empresa... Com 2 anos de empresa, só nós, né? Sem nada. Aí... Então, que querendo ou não, o que segura é a licitação, é o processo, contrato, né? É o contrato, né? A concessão. A concessão. Então, aí foi feito o processo, vieram 11 empresas e tal, e nós acabamos sendo os vencedores do processo e começou uma nova vida. E de lá para cá, nós temos procurado melhorar cada vez mais. Houveram algumas mudanças no trânsito da cidade, no crescimento da cidade, se impacta no transporte, né? Mas, com todas as dificuldades que hoje o momento do transporte coletivo vem passando, nós estamos buscando soluções e posso afirmar que sempre tivemos, por parte do município, um respaldo, somos ouvidos e, aos pouquinhos, a gente vai buscando uma melhoria gradativa. Mas, como você bem falou, né, Evandro, mudou bastante, né? Acredito que, antigamente, ali, 2006, né, com 2008, aí teve a renovação, a concessão, acredito que o número de passageiros era muito maior naquela época. Sem dúvida, Peter. Nós tivemos uma queda bastante expressiva nos últimos anos, principalmente de 2011 para cá, ela vem sido gradativa e bem significativa. Por que vocês consideram? Como é que vocês consideram essa queda? Peter, eu acredito, a minha teoria é tempo de viagem. Minha teoria é tempo de viagem. Tempo de viagem dentro do ônibus. Dentro do ônibus, Se você pega um ônibus, se você tem canaleta, você consegue movimentar o ônibus. E hoje o mundo anda com pressa. Sim. Contra o relógio. Para já, né? Todos nós queremos para ontem. Rápido, né? Tudo queremos para ontem. E o trânsito não é diferente. O trânsito hoje é o grande motivo que trava as coisas. Por quê? Você depende do trânsito muitas vezes para chegar ao destino. Não é nem pela informação. A informação é rápida. Internet, telefone, você se comunica. Mas o presencial é uma necessidade hoje. Então, sair do ponto A para o ponto B, se você tem uma canaleta de ônibus, você de repente faz em 4, 5, 7 minutos. Você se deslocou uma distância bastante significativa. Enquanto as pessoas no automóvel vão levar 20, 25, 30, talvez mais minutos. Então, é esse foco de mobilidade que nós temos que dar para a cidade. Vai passar por algum ordenamento de qualificação de frota? Sem dúvida. Mas nós temos que primeiro ordenar o tempo. Chegarmos nos pontos, nos tempos. Aí com isso, você então, pelo fluxo, obviamente, você vai dando mais qualidade e conforto ao teu usuário. Porque você vai tendo fluxo, você vai melhorando a qualidade do serviço para o teu usuário final, que é o objetivo de toda empresa. Todos vivem do seu negócio, do seu cliente. Então, nós não somos diferentes. Então, é isso que a gente tem colocado e o município de Balneário Camboriú tem sido sensível e já existe um projeto para isso e creio que será implantado em curto espaço de tempo. Que bacana, Evandro. Tomara que sim, né? Porque com certeza toda a cidade vai ganhar com isso, como você bem falou. Hoje a gente quer rapidez, dinamismo, coisa rápida, vai aqui, já chega lá rápido, né? E infelizmente mesmo, Balneário Camboriú, nesse ponto, né, de mobilidade urbana, a gente precisa fazer alguma coisa rápido, né? Não só dentro da cidade, né? A mobilidade urbana como um todo, né, Evandro? Ela está a cada dia mais difícil, né? Hoje transitar até entre as cidades está muito complicado. Está muito complicado. E você veja os modais que estão chegando. Então,
tudo tem que ser amparado. E hoje nós estamos vivendo um mundo de transformação de mobilidade, né? Então, você hoje tem que olhar o modal que tu vai optar. Para esse modal, tem que ter um espaço para ele circular. Então, não adianta você ter diversos modais e não ter o espaço para eles. Não estou falando só do ônibus, estou falando da moto, do patinete, do andar a pé, do corredor. Enfim, existe hoje um sistema viário que não está adequado. E não é culpa de nenhuma administração pública, mas a modernidade nos fez crescer muito rápido. A evolução foi muito rápida. E a gente entende que o público não consegue acompanhar, até por conta de situações burocráticas que não permitem que eles façam em um curto espaço de tempo. Mas que tem que ser pensado, discutido e implantado, eu não tenho dúvida. Legal, gente. Nós estamos conversando com o Evandro, que é o diretor aqui da Expressul em Balneário Camboriú, nosso bate-papo de hoje aqui do Memória ABC. E nós vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta já e não sai daí. Você está acompanhando o Memória ABC. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Aí eu vi vantagem, meu rolê é só sucesso. No cinema, no teatro, pago meia no ingresso. Aí eu vi vantagem, no busão curti viagem. Eu fui pra outro estado, não paguei pela passagem. Aí eu vi vantagem, O ID Jovem leva você a eventos e viagens interestaduais com descontos de até 100%. Tem entre 15 e 29 anos? Tem um número NIS? Então é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e sair usando. ID Jovem. Aí eu vi vantagem. Governo Federal, ordem e progresso. Ter um bichinho é o sonho de muita gente. Mas antes de levar um animal para casa, pense. Cães e gatos vivem em média de 10 a 15 anos e precisam de cuidados especiais, abrigo, alimentação, serviços médicos. Você tem tempo para passear e dar atenção para o novo amigo durante toda a vida dele? Pense nisso e seja responsável. Uma campanha do GEDA, Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais. Você está acompanhando o Memória ABC. De volta com o Memória ABC de hoje. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, você que nos acompanhou no primeiro bloco. Estamos recebendo aqui o Evandro Luiz Ern, ele que é o diretor proprietário aqui da Expressul em Balneário Camboriú. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre essa questão de mobilidade, enfim. Tem que se reinventar a cada dia, acredito eu, né, Evandro? Quando se chega de manhã na empresa, eu acho que cada dia é um fato novo, tem sempre uma novidade. Conta um pouco pra gente do dia a dia da empresa aqui em Balneário. Peter, como você lida com pessoas e você está todo dia na rua andando, todo momento ocorre um fato. Seja ele agradável, favorável ou desagradável e desfavorável. Então, nós lidamos com diversas situações, de uma trancada, de uma fechada, até um acidente um pouco mais grave, mais bruto, mais grave. E nós procuramos a cada dia passar para os nossos colaboradores que nós transportamos pessoas. Nós transportamos o que há de mais precioso para cada família ali representada, as pessoas. É verdade. Quantos colaboradores a empresa tem hoje? Nós temos hoje 110 colaboradores na baixa temporada. Na alta temporada atingimos aí 140, 150, por causa do fluxo
que o Bom Dindim fica 24 horas por dia, as linhas vão até mais tarde, né? E a nossa grande preocupação são as pessoas, são as vidas. Eu costumo dizer para eles, o que você fala? Pensa que você estivesse carregando alguém na tua família. O que você vai falar, o que você vai fazer, o que vai acontecer dentro do seu veículo, do seu escritório, que é o seu veículo. Você imagina se é um familiar teu que está ali e é outro colaborador que está dirigindo e acontece alguma coisa porque ele se irritou, porque a pessoa não deu um bom dia legal, ele responde de uma forma grosseira. Então nós lidamos com pessoas, com vidas, que é uma coisa preciosa. E temos que zelar por essas vidas. Com certeza. Nós procuramos todos os dias fazer as manutenções nos veículos, deixá-los de acordo com todas as normas técnicas. Não que não aconteça algo inesperado, pode acontecer, mas isso é um fato isolado. E procuramos informar para eles da responsabilidade. Não é o nosso ônibus, não é o bem material, é o que ele Com certeza. traz lá dentro. Tá carregando, São vidas. né? É verdade. São vidas e cada vida é uma história. Hoje a Expressul, ela que tem a concessão aqui no perímetro urbano de Balneário Camboriú. Quais são os bairros hoje que mais ainda temos assim um movimento, né? Onde busca mais gente, onde pega mais gente, onde leva mais pessoas para casa? Dá esse bastidor pra gente um pouquinho, Evandro. Peter, hoje nós temos, as nossas linhas são divididas em 9 linhas. Hoje as linhas que têm mais fluxo, que a gente procura ver e atender da melhor maneira possível, com mais veículos, né? São os bairros do sul. Mais distantes. Mais distantes. Nova Esperança, os Chutes, a São Barra, Judas. Interpraia, São Judas, né? Porque os aqui do centro, o bairro das Nações, o bairro dos municípios, você atende, mas o teu fluxo deles já não é mais o mesmo que era das menor. outras vezes. E que é tudo muito perto do centro também, né, Evandro, aqui? Nós vivemos numa cidade plana. Sim. Então, se você parar... Questões de minutos, você está caminhando. Exatamente. Chega. Então, é uma situação que eu volto lá na mobilidade do ponto A ao ponto B. Quer dizer, hoje você tem um transporte coletivo e as cidades pequenas e médias, e eu coloco Balneário Camboriú nesse patamar, elas vão sofrer, estão sofrendo, como sofreu Itajaí, e está sofrendo, porque devido a essa situação que você não consegue levar as pessoas, elas estão fugindo. Fugindo para diversos modais. Então, o que não é culpa de ninguém. Claro. Né? É o processo. É o processo. Agora, essa conta vai cair no colo da prefeitura, dos prefeitos. Por quê? Daqui a pouco não vai conseguir mais subsistir com a quantidade de passageiros que tu levas. Sim. Então, o que vai acontecer? O município vai ter que aportar. Ah, mas o município não tem interesse em quem fica. Eu costumo dizer também, ruim com a empresa, pior sem ela. Exatamente. Porque existe uma gama de pessoas que tem a necessidade do uso do transporte. Porém, essa gama de pessoas que tem essa necessidade, ela caiu por conta de uma série de fatores, dentre eles até a própria economia do país. Né? Muitas perderam emprego, muitas conseguiram emprego, então melhoraram de vida, já tem o seu veículo. Né? Hoje você passa numa concessionária e você olhou, ele já pega o teu CPF e comprasse um carro. Né? Hoje tá é uma assim brincadeira, mesmo, mas né? Então nós temos que ter esse cuidado, porque o que aconteceu em Itajaí, o que aconteceu em Blumenau, Gaspar está passando por um processo também bem difícil. Itajaí lançaram o processo licitatório, deu deserto, não veio ninguém, porque as exigências... Então, o público tem que entender que o tempo de levar passageiros acabou. Hoje nós estamos vivendo uma nova era que necessita de um olhar mais atento, não só do empresário, mas do setor público, para que a coisa possa andar dentro de um equilíbrio e possa com isso navegar. Ô Evandro, e mesmo com todas essas dificuldades, podemos dizer assim, essas mudanças, eu consigo perceber que você continua sendo um entusiasta ainda da mobilidade urbana, do transporte público coletivo. Está no sangue, né?
que eu vou te dizer? Está no sangue. É todo dia a gente vive isso. Claro que tem dias que você olha lá, meu Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo, de dar um desgaste, dá uma vontade de... Vou parar. Peguem aqui que eu vou para casa. Mas aí reflete no dia seguinte, tu volta e as forças se renovam e tu realmente vê que é aquilo ali. E eu tenho aprendido que problemas todos temos, em todos os setores, cada qual com a sua peculiaridade. Então, às vezes, tu olha e acha que o negócio do vizinho é o melhor, mas ele acha que é o teu. Né? Então, essa peculiaridade a gente não pode aportar, dizer que o meu negócio está nesse patamar e o teu esteja naquele patamar. Cada um vive o seu negócio e que a gente possa fazer o melhor dentro do nosso segmento. É isso que eu prezo. Ô Evandro, e com relação aos ônibus, né? A gente vê agora os motoristas de aplicativo, enfim, são várias coisas que você encontra dentro de um carro, é uma balinha, é algo, são diferenciais que eles foram conquistando ao longo do tempo. O usuário, acredito, do transporte coletivo do ônibus, ele também espera algo diferente, eu acredito, da empresa. Vocês têm buscado isso? Fazer algo diferente? Sabe, uma internet a bordo, alguma coisa nesse sentido? Vocês pensam em algum crescimento nesse aspecto? Sim, nós fizemos um teste com internet a bordo e não foi muito feliz. Não sei se a pessoa que promoveu esse teste não o fez com a devida responsabilidade, mas nós temos buscado em outras fontes alguma diferença para que a gente possa realmente atrair esse passageiro. Porque o mundo é competitivo, né? Tem que ter um atrativo, tem que ter um diferencial. E nós estamos buscando hoje, o que eu estou buscando hoje é rapidez. Então, estou buscando para o nosso usuário rapidez. Hoje eu pretendo, hoje o grande foco que a gente tem é a rapidez. Agregado à rapidez, vai vir o fluxo de passageiros, agregado ao fluxo de passageiros, vai vir a mudança do veículo, vai vir a internet, vai vir um Wi-Fi, enfim, e tudo que tu possa agregar, né? Nós já chegamos a pensar em até colocar um tipo de uma máquina. Eu não vi, não bolei, isso é uma ideia, né? Que tu possa dispor de salgadinho, jogar uma fichinha ali dentro do ônibus, entendeu? Mas para isso tu precisa ter o espaço, tu precisa ter o fluxo das pessoas e tu dá rapidez no negócio. Com certeza. Para te poder ir atraindo esse público lenta e gradativamente para o sistema. Hoje, com a mobilidade que nós temos, ele não se torna muito atrativo. Sim. Nós temos que atrair o público. Ele vai ser atraído, na nossa visão, primeiro ponto, pela rapidez. Ao mesmo tempo que você fala sobre rapidez, Evandro, eu fico pensando no Bom Din Din, porque o Bom Din Din eu acho que ele é o oposto, né? O Bom Din Din ele já que faz parte da empresa, faz parte do grupo, mas é um serviço totalmente diferente. Vamos falar um pouquinho dele aqui também, porque a intenção dele não é andar tão rápido assim também não, né? Ou o pessoal é exigente? Conta pra gente. Não, Peter, a intenção do Bom Din Din é justamente essa. Mais devagar. No nosso contrato, nós somos concessionários de dois sistemas. O sistema urbano e o sistema turístico, que é a linha Bom Din Din. Então, vamos falar da linha Bom Din Din. O Bom Din Din, nós temos 10 Bom Din Dins compostos de cavalo e carreta. Esses veículos, eles circulam Avenida Atlântica, Avenida Brasil, não tem ponto de parada fixo, apesar de hoje haverem umas baias e nós temos respeitado isso, e eles não têm horário. Então, eles iniciam e nós temos um controle por TV, rastreamento. Então, a pessoa lá fica controlando e dentro de cada Bom Din Din tem um rádio conectado entre eles e a base. Então, se determinado Bom Din Din tem um tráfego parado, já pede para o outro dar uma seguradinha para não ficarem juntos. Existe um controle desse fluxo. E realmente é um passeio. Bem diferente da linha do ônibus. Né? Ali tu esquece tempo, tu esquece horário. Ali você curte. Porque tu tá ali para passear. E nós temos recebido muito feedback disso, porque às vezes chega no verão, tem um fluxo que sai do barco pirata, muitas pessoas, e o bonde não dá conta de levar tudo, e o outro ainda não, pelo trânsito
pelo trânsito, demora um pouco a chegar na base. Nós mandamos veículos, ônibus, para suprir. Então as pessoas dizem, não, ônibus na nossa cidade tem. Nós queremos andar Bom Dindim. Então, realmente é o xodó da cidade, não é? É uma Evandro? característica da cidade já de longa data, né? E que vem se perpetuando e vem juntando gerações e gerações. O vô andou, o pai andou, o filho está andando, né? Então, eu hoje ando com meus netos. Sim. Não é porque é nosso, mas eu ando com meus netos, como outras pessoas também andam com os seus netos. Claro. Então, é um passeio, é a família, né? A geração foi indo, olha, eu andei nesse Bom Dindim, eu vinha para o Baturité de Bom Dindim. Hoje não existe mais, mas o Bom Dindim está aqui. E é pai levando filho, cria uma cultura dentro da cidade, né? Principalmente na nossa cidade, que eu me considero nascido aqui, apesar de ter vindo para cá com pouca idade, mas nós não temos uma cultura, não é uma cidade que tem raízes. Então, as poucas raízes que nós temos, uma delas é o Bom Dindim. Sem dúvida. Raiz da cidade, que nasceu com a cidade. Porque o Bom Dindim nasceu antes de Balneário. Era do seu Valdemar, nasceu antes de Balneário. Quando era Camboriú ainda, quando não era Camboriú, nem Balneário. Isso, ele nasceu antes. Então, se enraizou na cultura da cidade. E hoje, grandes empresários que nós temos a nível de região, da cidade, até do Brasil, vieram, andaram, talvez com seus pais, ou por si só, com seus filhos, e tem uma história. Eu andei, eu tive a oportunidade de andar. Isso está se perpetuando. E você vê aí, o Bom Dindim, ele transita nas principais avenidas nossas, que é a Brasil e a Atlântica, onde tem um fluxo gigantesco e onde as ruas são as mais estreitas também, né? Como é que é fazer esse transporte nesse sentido, Evandro? Porque a Atlântica, na temporada travada, Brasil nem se fala. Como é que é? É complicado, né? E ao mesmo tempo gratificante, porque quando você vê a cidade desse jeito cheia, é um sinal de que a cidade é boa. Está respirando. Está respirando, que as pessoas gostam de estar aqui. E ele vai andando naquela baladinha, tem que ter calma, como todo mundo, né? E fica mais a critério do passeio. Agora eu vou abrir um parênteses para ti e falar do transporte coletivo. Costumo dizer também que em Balneário Camboriú, ao longo das avenidas Atlântica e Brasil, o transporte coletivo, ele é um transporte privativo. Mas por que privativo se ele é coletivo? Porque se você mora ao longo da Brasil ou ao longo da Atlântica, você para na frente do seu prédio e pega o ônibus. E você sai na frente do seu prédio. Porque como não existe um ponto pré-determinado ainda, então é um facilitador que poucas pessoas se tocam. Mas dificilmente acredito que pegam também, né, Evandro? Que querem a mobilidade, daí o morador. Isso. E ele é mais pro turista, né? É isso aí. Então, existe essa regrinha. Mas o Bom Dindim, hoje, ele realmente é um ícone da cidade, é um atrativo. Outras cidades já nos procuraram para implantar, né? Mas nós não temos condições físicas de fazê-lo e não vamos deixar de atender primeiro a nossa cidade, cumprir as nossas obrigações aqui, mas é um veículo que é totalmente diferenciado e é um veículo que esboça Balneário Camboriú, né? Leve, de tu ficas à vontade, tu entra à vontade, tu te sente à vontade, vendo o mar, vendo a avenida, passeando, curtindo a nossa cidade de Balneário Camboriú. Que legal. Evandro, infelizmente o nosso tempo está terminando, mas eu queria te agradecer demais por ter aceito o convite, ter me proporcionado essa oportunidade de lhe entrevistar, uma pessoa tão querida, que tem uma história fantástica aqui em Balneário Camboriú, uma empresa consolidada. Foi um prazer te receber aqui hoje no nosso Memória ABC. Obrigado, Evandro. Obrigado pela oportunidade, Peter. Obrigado pela amizade, porque o que me trouxe aqui com muita alegria foi revê-lo. É verdade, fazia tempo que a gente não se encontrava. De algum tempo, né? Tenho um carinho especial. Obrigado pelo convite, é uma honra e me põe à disposição da TV Câmara, da Câmara de Vereadores e de qualquer pessoa para que a gente possa juntos construir um Balneário Camboriú ainda melhor. Legal, gente. Tá aí, foi o nosso bate-papo de hoje do Memória ABC com o Evandro Erno, diretor da Expressoa aqui em Balneário Camboriú. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, um grande abraço e a gente se vê.
Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.